Bem-vindos a mais um Magos do CX, diretamente aqui da Stay, a galera que é fera, que ajuda a gente pra caramba pra fazer todo esse podcast acontecer. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é a Tati Petroni Rino, ela que é diretora de CX da Cogna Educação, casada, mãe de 2 filhas, apaixonada por viagem e incrivelmente faz faz wake e wake surf. Assim, incrível. Eu também adoro o esporte, por isso que a gente estava falando sobre isso até agora. Tati, brigadão por ter aceitado o convite. Queria que você começasse se apresentando, o pessoal já te conhecer. Prazer enorme estar aqui, estar com vocês. Eu sou Tatiana, sou casada, tenho 2 filhas, também super esportistas, também adoram esportes. Eu estudei administração de empresas na GV, com especialização em marketing, e comecei minha carreira na época na Andersen Consulting, atual Accenture, onde eu falo que foi ali a minha grande escola de processos, né? Foi onde eu aprendi processos, onde eu aprendi a pensar em todas as perguntas e ter todas as respostas para as perguntas, a olhar o todo, a olhar o impacto. De lá, eu fui para a NET. Na época, a NET era só TV por assinatura. Eu fiquei na NET 13 anos. Então, eu fui na NET para uma área de marketing, com um desafio aí de estruturar o marketing numa visão de processo mesmo. Depois, eu fui para o atendimento. Então, foi onde minha primeira experiência em atendimento foi na NET. Era ainda uma operação própria, né, com muitos funcionários. Eu era muito jovem, mega desafio, não conhecia daquilo. Não tinha experiência naquilo, tinha um time super experiente naquele assunto, então eu falo que para mim na questão de gestão de pessoas foi também a minha grande escola, foi esse momento, inclusive da minha migração para o atendimento, porque era uma área que eu não conhecia, com um time mais velho e experiente. Então eu falo que ali a questão de gestão de pessoas, também a NET foi para mim uma grande escola. Depois, mesmo na NET, eu fui para a área de marketing de relacionamento, canais digitais, e aí eu fui convidada para ir para a Serasa. Na Serasa eu fiquei 9 anos também, cuidando de pesquisa, de atendimento, estruturando o atendimento. Era um momento na Serasa onde a Serasa estava entrando nos clientes de pequenas e médias empresas e no B2C, então eu estava acostumada num relacionamento com grandes clientes e estava aprendendo como se relacionar com clientes menores. Fiquei na Serasa 9 anos e depois fui para a Cogna, onde eu estou há quase 6 anos. Na Cogna, eu passei pela área de relacionamento, cuidei do atendimento e hoje eu olho para a experiência, né, de alunos e clientes da Cogna toda. Muito bom. Tati, uma coisa que chama atenção na sua história é que fica parecendo assim... alguém viu alguma coisa em você diferente, que você não tinha experiência para entregar, mas a pessoa falou, não, eu acho que ela vai conseguir. Então, coloca ela no fogo, vamos dizer assim, né? Então, ela é uma consultora, deixa eu colocar aquela para me ajudar nesse pedaço aqui, que vai me ajudar bastante. Agora, coloca para tocar gente, né? O que você acha que você fazia no dia a dia de diferente para toparem pegar alguém, como você falou, né, tão jovem e ir colocando em cadeiras tão robustas? Assim? Eu acho que, primeiro, nunca desistir, né? Acho que, assim, a vontade de fazer, a vontade de aprender, né? Esse, eu brinco e falo, né? Essa comprometimento, resiliência, né? Assim, não sei, mas deixa eu aprender, deixa eu tentar. E acho que também uma escutativa, né? Eu vou te pegar esse exemplo que a gente falou aí da área de atendimento, né? Tinha que escutar, né? As pessoas que tinham experiência. Deixa eles me ensinarem, né? E aí eles me ensinando, eles contando, eu lembro, vou fazer escala de uma operação de atendimento. Nunca tinha feito isso na minha vida, né? Me ensinam a fazer uma escala. Eu lembro lá, a gerente me ensinando a fazer uma escala. E aí você vai fazendo perguntas, né? Por que não assim? Por que assim? E aí você vai provocando também essas pessoas. Eu acho que esse fazer essas perguntas e esse questionar, eu falo que eu trouxe ali da Andersen Consulting, né? Olhar para o todo, pensar no impacto. Então, eu acho que tem escuta ativa, né? Aprender, tá ali aberto para aprender, escutar. E acho que toda essa bagagem que eu vim carregando e fazer essas provocações. Por que não assim? Por que assim? E acho que também tem a humildade de falar, não conheço, não sei. Vem aqui me ensinar. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. Mas você tinha isso... Porque geralmente o jovem, ainda mais quando você entra numa carreira e começa a ser reconhecida, ele fica um pouco arrogante. Eu, sei lá, não sei. Então, é engraçado você, mesmo muito nova e sendo colocada em papéis robustos, ter essa maturidade de
Não, aqui eu tenho que entender, aqui eu tenho que perguntar. E muito a curiosidade. Não, deixa eu entender por que não, né? Tem coisas que você vai descobrir que, tá, não faz sentido mesmo. E tem coisas que falam, acho que isso aqui é meio alguma coisa que alguém colocou na cabeça da pessoa e não tá andando. Exatamente isso. Não, mas eu acho que assim, não sei te dizer aqui, Claro. me passou pela cabeça Sim. aqui, pode ser por ser mulher, e a gente tinha, né, que tem que sempre correr atrás, tinha que correr atrás, mas eu acho que... E acho que a consultoria também deu um pouco disso, né? Porque no final do dia, o papel do consultor, você vai lá, vai escutar, escuta o cliente, entende a dor do cliente, conhece o processo do cliente para você propor melhoria, sistemas, o que quer que seja. Então, acho que tem um misto aí do meu início de carreira, né, que eu tinha que escutar, né? Minha primeira etapa sempre foi escutar, né? Então eu tinha que escutar o cliente para depois ir para dentro de casa, para desenhar a solução e depois voltar com o cliente. Então acho que tem um pouco disso. Acho que o fato de ser mulher também tem um pouquinho da gente escutar um pouco mais. Depois que você fica mãe, você escuta um pouco mais ainda. Legal. Então, eu acho que esse conjunto das duas coisas ajudou. É legal como você pegou um framework ali da consultoria e logo viu as coisas que faziam sentido para você, já implementou e foi tocando isso ao longo do processo, né? Esse é um ponto que a gente estava até falando de atleta de alta performance. Eu queria... As suas filhas fazem, né, esporte de alta performance. Eu queria até que você contasse um pouquinho se você acha que tem relação entre o atleta e o executivo, né? Onde eles podem beneficiar um ao outro, né? A gente estava conversando aqui, eu acho que tem total relação, né? Eu acho que o atleta, né? E aí, desde criança, né? A gente estava conversando das minhas filhas aqui, mas eu acho desde criança, né? Então, o não desistir, né? O persistir, né? No primeiro erro, né? Olhando para a empresa, né? No primeiro erro, não, já vou mudar, né? Aqui é na primeira, perdeu o primeiro jogo, ou foi mal no primeiro campeonato, vou desistir. Não, ou errou alguma coisa, eu vou desistir. Não, então, eu acho que a questão da persistência... Eu acho que é fundamental e eu acho que a questão da disciplina também, né? Quando a gente pensa num atleta, né? A gente tem a questão de toda a disciplina, né? Do treino, de não poder ter que ir todo dia, não poder faltar, de não poder sair no final de semana, né? E para ver o resultado lá na frente, né? E acho que também ensina que as coisas não são imediatas, né? Que é um longo caminho de treino, disciplina, persistência, para aí você ver o resultado, né? Legal. E acho que a liderança, né? Ser um executivo, você também não, né? Você querer ser imediatista, você não vai ver o resultado logo. Você tem que se planejar, ser persistente, persistir para ver o resultado. Legal. Eu quando era mais novo, né? Tinha uma outra pessoa que ia morar fora nos Estados Unidos. Sei lá, pra jogar tênis, jogar futebol, alguma coisa assim. E eu ficava me perguntando, cara, por que raios não é possível que não tem um jogador de tênis bom? Porque esse cara, ele era bom, óbvio, né? Um cara dedicado, mas ele não ia ser profissional, ele não ia ser o melhor do mundo, era nítido isso. Até a pessoa mesmo sabia. E eu ficava pensando, por que a faculdade americana dá tanta bola pra essas coisas? Eu acho que depois de mais velho a gente fala assim, cara, faz todo sentido. É um baita de um filtro. Em vez de fazendo prova que o cara pode colar, sei lá, pode ter uma sorte. Não, deixa eu ver se o cara é resiliente, mesmo que eu acho que ele vai... A chance dele dar bom é melhor do que ele fazer uma boa prova, né? É verdade. Então, legal ver isso. Agora trazendo mais pra frente da sua carreira. Eu queria entender um pouco do desafio que você tem, tanto no setor de educação, que a gente estava conversando, é um setor muito amplo. Parece que é uma escola, não. Tem escola para todo tipo de gente, escola, enfim. Eu queria que você contasse um pouco. E depois o desafio que você está agora lá na Cogna. Vamos lá, a Cogna é o maior grupo educacional, né, do Brasil hoje. Então, a gente fala que a gente atende hoje, né, a criança dos 2, né? A gente começa atendendo ali dos 2 aos 100 anos, né? Então, a gente tem produtos de escola básica, idiomas, sistemas de ensino, graduação, pós-graduação, curso livre, curso profissionalizante, curso técnico. Então, assim, a gente tem um desafio que a gente está falando, né, de uma faixa etária, né, extensa. A gente está falando, dependendo do nosso produto, da nossa marca, nós estamos falando de classes sociais diferentes, perfis diferentes, né, de cliente, né, desse consumidor. Estamos falando que a gente está espalhado no Brasil inteiro, né, então hoje a gente nossos produtos, a gente está em mais de 5 mil municípios. Então, a gente também tem esse desafio da questão da regionalização do Brasil. Então, né? Então, quando eu penso, eu falo assim, acho que o maior desafio, né? E pensando aí como experiência, né? Como responsável pela experiência, é como entender todo esse ecossistema, né? Perfis diferentes e como adequar
as jornadas e a experiência para cada um desses públicos. E não é só o estudante que é seu público, né? Acho que Isso, vale contar isso, também eu acho assim, a gente mais foi- esse... quando a gente fala, né, hoje, aqui, né, pensando na experiência, então eu estou falando que eu tenho um consumidor direto, né, que pode ser um aluno da educação básica, de um curso de graduação, pós-graduação. Eu tenho um parceiro, né, que vende os produtos das nossas marcas. Eu tenho os franqueados das nossas marcas, né? Eu tenho as escolas que usam nossos sistemas de ensino, né? Então, eu estou falando que são diversos públicos que a gente está de olho na experiência de todos esses públicos, né? A gente, quando pensa na experiência, quando eu falo na experiência, eu não estou falando só do consumidor final do meu produto, do aluno, né? Então, eu tenho que olhar a experiência dessa escola que está contratando um sistema de ensino, do meu parceiro que vende o meu produto, do franqueado que usa a minha marca, né? Por exemplo, do Red Balloon. Então, a gente está... É uma complexidade grande. Legal. E dado esse cenário bem simplinho que você contou, como é que você divide as áreas dentro da sua diretoria, só para a gente tentar entender o que vocês deram de solução para conseguir olhar para... Então, hoje a gente tem, né? Eu falo que a gente começa, se eu tivesse que pensar assim, a gente começa, para mim, pela área de Customer Insights, né? Que a gente fala. Então, é dali onde eu vou entender quem são esses públicos, então todos os estudos para entender quem é o público ou o mercado, né? Quem é o público do meu aluno, quem é o público do meu parceiro, qual é o mercado que eu tenho disponível para cada um dos produtos. Então, acho que a área de insights, para mim, eu falo assim, ela é o core ali de tudo e ali onde eu também tenho depois todas as medidas de satisfação, de NPS, todos, né, esses momentos na jornada, né, que eu vou medir. Então, eu falo que a grande insight sai ali dessa área de Customer Insight. Essa área é o VOC também ou não? Não. Tá bom, não. tá bom. Na verdade, depois a gente vai juntar parte do que está aqui com o que a gente tem, né, dos outros canais para tratar numa área de experiência. Aí eu tenho uma área de CX Analytics, tá? Que hoje o que ela faz? Ela pega, recolhe, uma vez desenhada toda essa jornada, né? Então, eu desenhei a jornada. Vamos para simplificar o nosso mundo. Claro, claro. Vamos pegar um aluno de graduação. Perfeito. Né? Pode ser do presencial ou pode ser do ensino à distância. Então, ele tem uma jornada. A do presencial é diferente do ensino à distância. Então, cada um tem a sua jornada. Eu mapeei essa jornada, eu mapeei todos os pontos de contato dessa jornada e eu tenho KPIs atrelados a cada um desses momentos, né, de contato. Então, essa área de CX Analytics, hoje, ela recolhe todos esses indicadores, KPIs, que estão espalhados, aí quando eu penso, eles estão espalhados na empresa inteira. Então, ele olha para tudo isso, mais os dados que eu trago da área de CX, mais o que eu tenho ali na área de atendimento, com tudo que o cliente, né, o aluno está reclamando, está solicitando, está pedindo, coloco isso tudo num lugar e fala, olha, aqui é onde... E faz também muitas correlações, né? Então, quando eu resolvo na primeira chamada uma ligação, o NPS desse aluno é mais alto. Tá. Quando ele usa autosserviço, o NPS é maravilhoso, né? Então, aí a gente começa a olhar tudo isso num único lugar e poder fazer análises mais preditivas. Se eu mexer nisso aqui, nesse indicador aqui ao longo da jornada, o que vai acontecer com o meu NPS? Né? Se eu melhorar esse indicador em X dias, X%, o que acontece com o meu NPS? Então, eu tenho essa área de CX Analytics, que um primeiro papel é olhar todos os indicadores dessa jornada, monitorar, né, os indicadores dessa jornada e entender onde estão meus pontos de dor. E a gente olha e volta ali no NPS, nas pesquisas, entende. Tem relação? Porque eu sempre falo, NPS não pode ser uma surpresa. O resultado que vem não pode ser uma surpresa. Porque se você olhou esses KPIs da sua jornada, na hora que chega um NPS, não pode ser um susto. Né? Então, o que ele faz ali é, de fato, não... Só validar que tudo Só isso validar, e aí a gente vai entendendo, inclusive, essas correlações. E aí eu tenho uma outra área que a gente chama de Service Design. Embaixo dessa área eu tenho a área de experiência. Então, a área de experiência, né, que está dentro da área de Service Design, ela recolhe todas as informações, né, que o CX, que Customer Insight deu, olha e endereça planos de ação junto a cada uma das áreas
para a melhoria dessas dores ou de determinados indicadores, né? Então, tem uma área que ela junta tudo isso e endereça os planos com as outras áreas, né? Então, eu brinco e falo assim, aqui a gente não está resolvendo nada, a gente só está empurrando, na verdade, aqui a gente tem um papel de empurrar que as outras áreas, e a gente tem um processo, sim, de acompanhamento quinzenal, de como é que estão esses planos, tá? Então, aqui é essa área de experiência, e a gente tem também uma área que todas as soluções, né, todos os nossos desenvolvimentos hoje estão pautados nessas dores desta jornada específica, né, para cada um dos produtos, para cada um, né, das nossas marcas, né? Então, a gente tem aqui dentro da área de Service Design os nossos gerentes de produto, né, que no final do dia quem vão endereçar e priorizar as melhorias baseados sempre no que o cliente, o aluno está falando. Legal. Não, bem complexo. São várias camadas, né? Você vai, acho que aterrissando a coisa até ir lá e desenvolver para melhorar ou virar um plano de ação. Exatamente legal. Isso. Uma curiosidade, assim, esse cenário completamente de tudo um pouco, né? Tem todo tipo de cliente. E você acha que tem algum core que vale para todo mundo? Ou é mais coisa que vale para todo mundo? Ou é mais coisa que são específicas para cada jornada? Eu acho que assim, quando a gente pensa no processo, para mim vale para todo mundo. Tá bom. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber com quem é este público, né? Então, se eu estou falando do aluno, para facilitar o aluno da graduação. Tá. Então, eu tenho que saber quem é. Quem é ele, quais são as necessidades, quais são os desejos. Aí eu tenho que ter essa jornada dele mapeada para cada um. Então, o aluno da graduação presencial é uma jornada, o aluno do ensino à distância é outro, o aluno de medicina é outra, que é um outro público, é um outro perfil. Então, eu tenho que ter essa jornada, tenho que ter esses indicadores, KPIs, ao longo dessa jornada, com todos os pontos de contato, e tem que juntar tudo isto para entender onde é que eu tenho que atuar. Então, eu acho que esse processo, para mim, ele é igual, independente de quem a gente está falando aqui. Perfeito. Né? O que vai variar, sim, na hora que eu vou falar na jornada, né, elas vão ser diferentes conforme o público, conforme o perfil, conforme a necessidade. Mas eu acho que o processo, você começar a entender quem é, né? Se a gente fosse começar do zero hoje, né? Um produto, uma empresa, quem é? Quem é esse mercado? O que é o desejo? O que é a necessidade dele? Para ir, a partir daí, eu compor o resto. Então, eu acho que isso dá para copiar para todo mundo. Tá, então que muda e é bem diferente é o que está dentro. É isso, exatamente isso. Então, assim, vou falar besteira, tá? Vamos supor que a Gogna compra amanhã uma empresa de sorvete. O processo todo que você ia usar para descobrir como é que esse consumidor, o que está acontecendo, ia ser mesmo. Esse macro. O mesmo. A jornada dele ia ser completamente diferente, tá? É isso. Perfeito, legal. Eu tenho acompanhado... Foi legal o timing do podcast, que eu tô há 2 anos aqui. Então, eu tenho acompanhado muita empresa, e não importa muito o tamanho, tá? Muita empresa que estava implementando esse processo que está muito bem construído na sua cabeça, e empresas que já estão no seu nível de maturidade. Você começou faz quanto tempo na Cogna? 6 anos, quase 6 anos, Tá. 5 anos. Quando você chegou, era muito mato ou já estava... Eu não tem Era muito mato. Era muito, Era muito muito. mato. Era muito mato. Lembrando que assim, né, o que a gente está falando, quando eu cheguei, eu olhava para a graduação, era Tá. Croton, né? Eu acho que a gente tinha de tudo um pouco, né? Então, tinha um pouco de entender, já tinha medição de NPS, já tinha Tá medição bom. de CSAT, já tinha indicador aqui, mas eu acho que as coisas eram soltas. Eu acho que na hora que você junta tudo isso e conecta, tá bom. E eu até brincava e falava, tem informação demais. Tem hora que você tem informação demais, nem preciso de tanta informação, né? Mas na hora que eu volto com com a palavra processo, né? Na hora que você tem assim, o que eu preciso aqui? Eu já conheço o meu cliente. O que eu não conheço dele aqui? Então, falta isso aqui, mas a gente vai usar isto aqui desta forma, né? Então, quando eu falo para você que era mato, é mato por causa disso, né? Porque eu acho que juntar as coisas e entender como usar as coisas. Claro, e algumas coisas sim, produzir do zero, né? Então, por exemplo, uma jornada diferenciada, né?
era uma coisa que a gente foi fazendo ao longo dos anos. Elas, por si só, eram diferentes. Uma jornada de um aluno presencial EAD. Um vai para a faculdade, o outro não vai, né? Não ia para a faculdade, né? Mas você entender que para o que vai para a faculdade, você tem uma necessidade específica de ter um atendimento lá, na ponta, para esse aqui, não adianta você ter um fluxo que ele tenha que fazer fisicamente, porque ele não vai para a faculdade. Então, acho que essas coisas é que ao longo, né, do tempo, quando você juntou tudo e olhou, falou, peraí, você vai... Você achando onde estavam É isso. os gaps. E algumas coisas, sim, fomos construindo do zero. Tá, então era uma fábrica que fabricava já, sei lá, salsicha, não importa, hambúrguer, vamos só. Já tinha quase todas as máquinas para fabricar um bom hambúrguer, mas elas estavam cada uma num canto e você falou, não, vamos fazer uma grande fábrica aqui que ela vai começar a ter começo, meio e fim, processo. Isso. Legal, bacana. Você falou muito de indicador. E é uma coisa que eu tenho me... Eu pessoa física, tá? Eu fico incomodado com ter que dar muito feedback. Eu acho que todo mundo quer, todo mundo fica pedindo, então quanto mais pedem, menos efetivo fica. A minha dúvida é, vocês conseguem hoje ter muitos indicadores, eu vou dizer indireto, no sentido que a pessoa não precisa ela apertar, ela precisa interagir de fato? Só o fato dela existir e seguir o processo, como é que tá essa... Então, eu acho que assim, por isso quando eu falo, né, na jornada ter esses indicadores para mim, para não ter susto no NPS, é justamente por isso. E quando eu falo indicador aqui ao longo da jornada, eu não estou falando de um CSAT, de uma pesquisinha que eu mando para ele depois de cada contato. Eu estou falando do indicador interno meu, que o meu processo né, vai captar. Né? Então, por exemplo, um indicador aqui é engajamento acadêmico. Fez as matérias, fez a prova, fez a primeira prova, foi na aula. Então, isso aqui, para mim, é um indicador, aqui eu posso ter um problema. Aqui isso, exatamente isso, uma inadimplência, alguma coisa. Então, quando eu falo que não dá para ter, né, indicadores de estabilidade da plataforma onde o aluno estuda. Não pode ser uma surpresa quando chegar no NPS e falar, meu NPS desse mês não foi bom porque eu tive um problema na plataforma. Metade do mês ficou fora do ar, nossa, e veio ruim no NPS. Exatamente isso, né? Então, quando eu falo, né, nesses KPIs ao longo da jornada, eu estou falando justamente de indicadores internos da sua operação, que vão te dando sinais se o negócio vai bem ou não. E aí, quando eu te falo, um cuidado que eu acho que tem que tomar é também não criar um monte de indicador. Indicador para tudo, né? Por isso que é importante entender o que é importante para esse seu cliente e dentro dessa jornada, onde é que são esses pontos, possíveis pontos de fricção, de dor. Porque aí você vai monitorar os indicadores exatamente onde você pode ter uma fricção, uma dor, ou onde eu tenho uma coisa muito importante para esse meu cliente. Então, eu tenho que monitorar isso. Porque não adianta desenhar uma jornada e colocar indicador, você não consegue nem olhar. Né? Então, acho que esses cuidados que tem que ter também. Ô, Tati, e dito isso, provocação aqui, tá? Sim, claro. Você acha que um dia, sei lá, você vai... Pô, óbvio, deve ter sempre melhoria para fazer, tá? Mas vai chegar uma hora que há 3 anos você tá tendo um NPS exatamente o que você esperava, assim, sei lá. 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, mas nada que mudou nada, assim. O seu processo tá muito... Faz sentido uma hora tirar um NPS? Se você tivesse... Eu já me fiz essa pergunta, porque a gente tem marcas nossas que têm NPS altíssimos, né? Assim, altíssimos. Eu acho que tirar, não. Você pode passar. Tá bom. Né? Assim, eu acho que tirar, eu acho ruim, porque até com um receio de acontecer alguma coisa e você perder, isso. Os seus indicadores deveriam sempre te dizer isto. Mas eu acho que tirar, não. Eu não imagino tirar. Por enquanto, mas a gente já fez isso, vocês passam. Né? Então, se era uma pesquisa que você fazia todo mês, você faz cada 3 meses, depois você passa para 6 meses. Mas eu acho que, assim, 2 vezes no ano... É o mínimo. É o mínimo. E depois de um processo bem maduro, dá para ser 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, eu acho que é o mínimo, mas também não dá para ser menos que isso. Tá Na bom. minha visão, também não dá para ser menos que isso. Tá bom. E voltando um pouco à maturidade, né? Mesmo que já tinha muita coisa acontecendo, você acha que quando você organizou tudo e começou a fazer, principalmente essa equipe de service design que vai interagir com os times e provocar melhoria, existiu uma resistência ou foi muito tranquilo por tudo isso já existir lá dentro? Como é que foi esse... Eu acho assim, no começo, claro, né, para todo mundo, né, você vem aqui me falar o que eu preciso fazer da ótica do aluno, né, eu vou dizer assim, não é fácil, né, não é fácil para ninguém, mas eu acho
que eu tive muita sorte, porque a gente fez isso exatamente numa mudança, no momento de mudança cultural da empresa. Então, a empresa também estava passando por uma mudança, né, de sair um pouco de eficiência Tá bom. para ir para experiência, para colocar o aluno, o cliente no centro. Então, Ou seja, a alta liderança começou a isso. puxar para isso. Isso. Então, eu acho que assim, eu falo que os momentos, né, os astros todos se alinharam. Então, acho que isso ajudou muito, né? Porque a empresa fala nisso, a empresa estava falando nisso, a empresa coloca o aluno no centro, coloca o cliente no centro. Mas, claro, quando você vai ali, você chega ali no Trala e fala, é aqui que você tem que mexer, né? É nessa descrição aqui, desta tela que você tem que mexer. Claro, sempre gera mas eu acho que, como o processo todo começa, né, com os dados do NPS, os indicadores, então você tem números, você tem fatos e dados. Então também ajuda. Ou seja, a justificativa vir pronto, ó, tem que mexer aqui por causa disso, não porque eu sou louca, não isso, porque eu achei que não é bonito. É isso, não é porque eu, Tá. Tatiana, o meu time da Tatiana acha que tem que ser Não assim. sou eu você, você Não, acha um amarelo o bonito, aluno, você é azul. Isso, o aluno está dizendo. E esse time, né, aqui de experiência, que endereça os planos aí junto com essas áreas, não leva a solução, né? Assim, ele ajuda, mas ele não leva a solução. Ele fala que, ó, temos aqui esta dor, né? E as áreas especialistas, no final do dia, né? Porque cada um, o acadêmico é especialista, o cara de infraestrutura é especialista, cada um tem o seu especialista. Ele vai desenhar esse plano e vai trazer. Claro, tem ali um olhar de experiência para ver, será que faz sentido do ponto de vista, né, do meu interlocutor? E aí, depois também de implementado, a gente monitora esses indicadores de NPS, tudo para ver. Sumiu? Essa dor desapareceu, ou ela perdeu relevância. Muitas vezes ela pode até não desaparecer, mas ela perdeu a relevância. Então, ok, esse plano funcionou. Se não... Você consegue fazer o pós-mortem, inclusive. Isso. Se não, esse plano que você me trouxe aqui não atendeu. Temos que pensar num novo plano. Legal. E aí a coisa foi... E aí, isso. E esse negócio é contínuo, né? E hoje que a coisa já tá bem há bastante tempo, aí vira natural, quase que as pessoas pedem agora. Virou, né? Então, eu acho que Tá. essa, vamos dizer assim, eu acho que essa é a alegria, né, de ver isso, é justamente isso. Hoje fica um processo natural. Eles já sabem que a gente vai levar o feedback, né, pegando pela graduação, feedback do aluno, eles já sabem que ali ele já vai ter um direcional da onde tem, ele vai pensar na solução, volta para casa, pensa na solução com o time dele, né? Traz, já sabe que a gente vai monitorar, já sabe que vai ver se deu resultado ou não deu resultado. E hoje a gente já vê um movimento de, quando eu estou desenvolvendo alguma coisa, né, esse time ser envolvido para, peraí, você acha que o aluno vai entender assim? Você acha que... A área especialista, quando bola a solução, ela volta com vocês e pede opinião também. Vocês estão mais perto ali da fala. É isso. Legal. Então, Então, já entenderam também? Isso. Não vão gastar um monte de tempo que eu acho que aí é onde a gente, vamos dizer assim, a gente atinge um grau de maturidade quando eu não estou corrigindo, né? Eu já estou fazendo, na verdade... Na hora que eu estou pensando em alguma coisa, desenhando alguma coisa, eu já estou colocando essa ótica do cliente, do aluno, né? Legal. E as outras, assim, como você falou, né? Você estava na Croton, fez tudo isso, imagino, super bem lá dentro, por isso não foi à toa que você foi convidada para subir. E eu imagino também que existem maturidades diferentes em cada produto também, por isso, né? Mas quando você tem um bom exemplo, que é o que você já implementou, fica bem... Aí mais fácil ainda fazer o resto? Eu acho que é mais fácil fazer. Mesmo a gente tendo, até nos outros produtos, quando a gente pensa, a gente tem, inclusive, produtos nossos, que nem eu te falei, com NPS altíssimos. Né? Assim, então, não é só, eu acho que assim, não é só uma questão de se a satisfação tá boa ou se a satisfação não tá boa. Eu acho que é sempre importante, mesmo nos produtos, né, que onde a satisfação tá boa, a gente percorrer isso aqui tudo. Justamente, né, esse processo todo. Justamente para não ter uma surpresa depois. E uma coisa que estava muito boa, a gente tomou um susto porque eu não monitorei algum indicador ao longo da jornada, né? Mas eu acho que essa maturidade no processo, né? De fazer esse processo, essa roda girar, né? E aí, na hora, conforme você vai incorporando os outros negócios, você vai colocando
na mesma roda e sempre a gente tem alguma coisinha ali para adequar, para melhorar, ou algum indicador a mais, uma pesquisa que um momento dessa jornada que eu não meço. Poxa, será que eu não tinha que medir, entendeu? Então, eu acho que é sobre esse olhar. Perfeito. Agora, uma outra dúvida, né? Você comentou que quando você entrou, eu acho que não é à toa que você entrou, você foi colocado ali porque você tinha o skill para fazer o que você fez. Como é que era uma corporação tão grande para se tomar a decisão que foi tomada lá de cima? É um presidente que é colocado novo, é um acionista que se junta e fala, não, agora a gente tem que ser customers. Da onde vem essa... Eu acho assim, acho que o próprio mercado, né? Tá bom. O próprio mercado, né? A gente fala, é um mercado competitivo, Claro. né? Então, acho que o próprio mercado faz com que a gente, né, tenha que olhar para isso. Tá bom. Né? Vou voltar um pouco atrás, né? Na época que eu estava em Serasa era líder de mercado disparado. De longe, naquela época. Então, a urgência para se olhar para o cliente, a gente olhava, claro, eu tinha uma área de experiência lá também, mas a urgência era diferente quando você tem um mercado competitivo. Então, acho que, eu vou te falar que eu acho que o maior impulsionador, na minha visão, é o mercado. E aí sim, claro, se você não tem alta liderança comprando isso, né, e isso, né, espalhado pela companhia toda, a gente não vai fazer milagre, né? Mas eu acho que o mercado é esse primeiro impulsionador. Né? Assim, tem um mercado competitivo, com bastante player, né? Com volume de players alto. Então, eu preciso olhar para isso, porque eu preciso me diferenciar. Claro. Como é que eu vou me diferenciar? Claro, eu vou me diferenciar pela qualidade, né, do meu ensino, pela qualidade dos meus produtos e pela essa experiência que eu estou prestando para esses N públicos que a gente está falando. Boa. Eu tenho um sogro, eu tenho só um sogro mesmo. Meu sogro é médico e eu sempre gosto de olhar para ele, porque ele faz muito bem CRM sem saber que chama CRM, tá? Então ele tem o caderninho dele, toda vez que um paciente vai entrar, ele pega a fichinha do paciente e vê lá, a Tati estava na Argentina com as filhas dela. Deixa eu perguntar como é que foi. Então, naturalmente ele já faz muito bem, tá? Mas mesmo tendo esse tato e fazendo isso tudo super bem, ele é um cara que fala assim, não, eu não tenho que ter um escritório bonito, um consultório bonito. Eu tenho que ser excelente médico. Que, na minha visão, é completamente errado, tá? A gente discute e briga e não adianta nada. Mas a minha primeira dúvida é em relação a esse profissional liberal, o professor, que tem muito essa visão e dá para entender o porquê que tem, né? Como é que foi? Não sei se teve algum tipo não é de atrito, mas resistência. Como é que acontece essa mudança do pessoal corporativo que vem com uma visão e do pessoal que está de fato ensinando? Como é que é essa relação? Não, eu acho que assim, acho que hoje a questão acadêmica, né, principalmente o professor, é o core do nosso negócio, é o nosso maior promotor, né? Então, assim, hoje, quando eu pensar numa promoção, quando a gente olhar para o NMS pensar, toda a questão acadêmica, o professor, ele é hoje o maior promotor, né? A janela pode estar um pouco quebrada, o ar não está funcionando tão bem, Exatamente. mas se tiver um professor... É isso. Exatamente. Então, assim, o professor o coordenador, a qualidade do curso, hoje é o nosso maior promotor. Claro que em alguns momentos a gente vai ter ali uma dorzinha aqui, ou, né, que normalmente ela pode ser mais local, né? Ela não é uma coisa, né, até quando a gente pensar, né, no nosso tamanho, mas ela é mais local, ela é mais pontual e a gente trata pontualmente essas dores, né? Então, assim, o professor em si, ao longo dessas nossas discussões, os nossos planos, ele é muito mais envolvido pelo time acadêmico para ajudar a preparar os planos do que com a gente, time do corporativo. Porque eu vou lá e eu demando do acadêmico, se eu tiver uma dor no acadêmico, né, que olha, temos uma determinada dor. E ele vai trabalhar no plano com o time, entendeu? Então, o professor, na verdade, hoje, quando a gente pensa nessa dinâmica, ele recebe, claro, todas essas informações, a gente tem o CSAT do professor, a gente tem o CSAT da aula, a gente tem o CSAT da disciplina, então ele tem um monte de informação dele, da aula dele, da performance dele, para ele entender. Mas quando eu penso
eu vou tratar este plano, né? Quando eu olho nessa aqui, eu não estou tratando individualmente com Tá ele, bom. né? A gente trata numa estrutura corporativa que acaba Que tratando leva isso. e chega nele. Tá. Essa é uma outra coisa, quando eu fiz pós, eu fiquei nesse dilema, assim. Quando a gente olha para a estrutura acadêmica um pouco mais tradicional, ela tinha professores incríveis, acho que as faculdades federais mais têm, né? Mas muitos deles são maravilhosos pesquisadores e não têm tanto talento para dar aula. Ou, sei lá, eu conheço tanto de física quântica que para eu dar uma aula no primeiro semestre nem faz sentido seu. É melhor você que acabou de mudar do primeiro para o segundo semestre, Isso. foi bem na matéria e sabe falar bem, explicar para eles do que eu. Porque a nossa distância, né? E eu queria entender um pouco aí é o movimento de educação mais amplo. Você vê que vai ter. Porque antes era muito calcado em não, quem tem mais diploma, quem tem mais, né, talvez mérito ali, acadêmico. Você vê uma mudança nessa lógica? Como é que está acontecendo agora? Eu acho que para alguns cursos, e se a gente pensar em medicina, por exemplo, você continua tendo você continua ainda. O diploma ainda é muito importante. O diploma é muito importante para o aluno ainda, tá? Bom, E aqui eu tô falando na visão de quem está contratando. O diploma é muito importante. Aquele professor, ele é doutor, ele é isso, ele é aquilo. Ele foi neurocirurgião, não sei aonde. Exatamente. Tá. E claro, você tem casos que até por toda essa bagagem dele, ele não tem a mesma fluência para dar uma aula. Então, hoje a gente tem treinamentos, capacitações, para que todo aquele conhecimento, aquela bagagem dele, seja aplicado da melhor maneira possível, né? Tá bom. Mas aí, isso eu tô te falando quando eu penso num curso presencial, de alto valor, o aluno ainda exige isso, né? Tá. Então, assim, quando você me pergunta, você vê uma mudança? Quando você pensar em outros cursos, né? Ou o próprio ensino à distância, você consegue, principalmente nos primeiros semestres, você consegue ter que, de fato, são matérias, né, mais leves, você consegue ter isso, né? Uma pessoa mais fluente, mais até para estar na frente da câmera, porque aqui a gente tem duas coisas, não é nem só como passar, né? Não é só como passar o conhecimento que ele tem, né? Quando a gente pensa hoje numa aula à distância, você tem uma questão... Recursos limitados para usar na câmera. E você tem a câmera, então assim, você tem tudo isso, como conjugar tudo isso, né? Que é um desafio, né? Mas acho que com a própria capacitação, e a gente tem aí programas de capacitação, você vai minimizando isso. Mas eu acho que essa coisa que você falou, né, desse modelo antigo, o aluno ainda para determinados cursos, direito, medicina, o aluno ainda pede... Talvez cursos mais regulamentados ali, direito, engenharia e medicina. Exatamente. Tá, e cursos, vamos para o outro lado, vamos para o oposto, curso que nem precisa se formar para você poder exercer aquela profissão, sei lá, comunicação social, marketing, não sei. Esses cursos que demandam menos uma coisa acadêmica. Você vê um comportamento diferente do aluno na média, assim? Na média, mas ele sempre quer, assim, né? Você tem que ter o especialista, você tem que ter um nome, né? Um nome ou uma formação, ou aquele cara é o cara que fez isso aqui, é o cara, o perfil dele tá em alta por causa disso, porque ele fez. Então, assim, eu acho que tem sempre uma questão da especialidade. Então, assim, o aluno... Né, olhando para o aluno, ele está sempre buscando... As referências. Tá. E agora eu vou colocar uma camada a mais, aí, de novo, não tem nem tanto a ver com o nosso papo, mas eu acho legal, assim. Existe muitos profissionais que estão aprendendo, né, que são tecnicamente muito bons, e não necessariamente são bons em se promover, mas estão aprendendo a usar a rede social. Já pesa um professor que tem, sei lá, que é muito famoso em alguma coisa? Isso também pesa já? Isso já tem uma relevância? Eu acho assim, claro, a gente... ele tem que ter, né? Vamos lá, ele tem que ter a rede social, mas ele tem que ter a bagagem. Sim, ele né? pode ser um marqueteiro. Um marqueteiro, isso, tá. Exatamente isso. Aí, sim, pesa bastante, né? Porque além dele ter todo esse conhecimento, ele ainda consegue... né? Criar uma marca. Criar uma marca, isso é criar marca, exatamente, né? Isso. Tá. Então... isso tudo deve estar mudando muito, né? Sim. Acho que cada vez que entra uma turma nova de alunos, ela deve estar exigindo um pouquinho diferente da turma anterior. Sim. E essa mudança... Isso que eu falo, a gente não pode também uma vez conhecer esse aluno, desenhar essa e assumir que eu conheço, porque ele está mudando. Se a gente pensar um aluno antes da pandemia,
era um aluno depois da pandemia é outro aluno, independente da idade. Perfeito. Minhas filhas, quem está na graduação, é outro, então assim, por isso que eu falo, esse processo todo a gente não esquece, não é que fez uma vez e acabou, tá feito, missão cumprida. Tem toda hora voltar aí nesse processo. Legal. Eu imagino que, putas, deve ser uma enxurrada de informação que de vez em quando deve dar até um bug na cabeça de tanta coisa. Peraí, tá, como é que eu meço tudo isso? Como é que eu olho para tudo isso? Legal. Essa relação de mãe e profissional, né? Como é que foi isso para você? Porque você sempre foi, pelo que a gente entende aqui, muita responsabilidade, muita pressão, sempre talvez num sapato maior do que você deveria, em teoria, né? Deveria estar e sempre ali sendo puxada. Como é que você conseguiu conciliar tão bem isso? Ter as suas filhas, você falou, pô, são atletas, estão, né? Enfim. Não foi fácil. Vamos lá, não foi fácil. Acho que, principalmente, né, a primeira filha, né? Acho que vem toda aquela dúvida, né? Como vai ser, como eu voltar? Eu vou dar conta, eu não vou dar conta, né? Acho que tem uma coisa aí, né? E nessa época, era uma época que eu estava na NET, mercado competitivo, Sim. super competitivo, pressão. Então, acho que assim, foi de fato, eu falo assim, acho que foi um momento marcante na minha carreira. Foi nessa minha primeira filha, foi um momento que eu voltei, inclusive, a trabalhar antes do fim do meu período de licença maternidade. Você já foi puxado? Fui porque teve uma reestruturação na empresa, criaram uma outra área, queriam que eu assumisse, então foi um momento que eu também voltei antes da minha licença maternidade. Eu sabia que eu queria continuar trabalhando, ia continuar trabalhando. E óbvio que ali naquele momento eu nunca pensei em falar não. Não sabia o que ia acontecer. Nem se eu falasse não. Será que na hora que eu voltasse, não volto, né? eu estava lá ou não? Então, acho que tem muito desse momento, dessas incertezas todas que uma mãe vive, né, na sua carreira profissional. Então, naquele momento... Gente, se eu não voltar, o que será? Será que então quando eu voltar já vai ter alguém no meu lugar? Então eu voltei antes, né? Então, por isso que eu falo, não foi fácil, né? Eu que tomei a decisão, ninguém me obrigou, é o que eu falo, foi uma decisão que eu tomei, claro, com N fantasmas, N coisas passando pela minha cabeça, mas eu tomei a decisão de voltar. E acho que sim, claro, quem está acostumado também, né, com esse ritmo, né? Trabalhar, tudo... Também chega uma hora que você também quer voltar, quer produzir, né, quer entregar resultado. Então, voltei, mas acho que é um desafio para qualquer mulher, né? Eu acho que é um grande desafio, mas eu acho que também a gente volta pessoas diferentes, né? Então, acho que a gente fala nessa questão da escuta, né? Você volta com outro olhar também. É um período curto, mas se amadurece muito, você acha? Eu acho. Eu acho que assim, eu acho que você ser mãe, né, é mais no final do dia acaba sendo mais um papel na nossa vida, né, de esposa, filha, mãe, profissional, mas eu acho que é o papel mais desafiador, né, porque aqui você faz, né, na sua vida profissional, você faz, entrega um projeto, você sabe o resultado. Foi bom, foi ruim. E é isso aqui que eu preciso melhorar. O papel de mãe, você não tem esses feedbacks. O feedback não Não dá NPS. Não tem NPS, o feedback não é né, tão rápido. Então, eu acho que é uma coisa, pelo menos para mim, que é sempre de, será que tô indo no caminho certo? Será que eu tô, né, fazendo certo? Será que é a melhor forma? Então, acho que eu acho que de todos os papéis, é o papel mais difícil de ser mãe. O mais incerto, talvez, e outra, você já tinha um caminho de carreira que já te apontava você como uma ótima executiva. Quando você tem a primeira filha, ninguém te diz que você vai ser uma boa mãe ou não. Você acabou de ter? Como é que você sabe? Eu não sei. Sei lá, quando você começou a fazer o wake, talvez você não sabia se ia ser boa ou não. Depois você provou ser boa. Assim como ser mãe. Mas acho que quando, né, começa, você deve ter essa incerteza. E minha esposa fala, minha mãe também falava isso, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Sim, isso é a culpa do... Será que eu tô dando toda a atenção? Será que tá certo? Será que... Assim, eu acho que é isso. Eu acho que o difícil é lidar com essa culpa, e acho que é uma coisa que eu falo, né, até com a relação com a carreira,
nós mulheres temos que esquecer a perfeição, né? A gente não vai ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor filha, a melhor esposa. Não vai dar para ser o supra-sumo em tudo. Então, em alguns momentos, a gente vai ter que entender, a gente tem que entender que, opa, eu falhei aqui. Porque eu fui muito bem aqui, então eu dei uma falhadinha ali. E eu acho que o grande aprendizado, eu acho que a grande maturidade é essa, né? Você entender que você tem muito papel, sim. Você adoraria desempenhar muito bem em todos eles, mas em que alguns momentos você vai ter que abrir mão. E acho que você também tem que ter, eu brinco e falo, a humildade de poder pedir ajuda. Né? Então, se você tem um marido, né, que possa te ajudar, não estou dando conta, me ajuda. Né? Você tem família que possa te ajudar, então acho que esse também pedir ajuda, que para muitas mulheres não é fácil. E que imagino para você também não era, porque sempre não era. Eu aprendi isso depois só. Por isso que eu falo que eu acho que é tão importante, né? Eu acho de ter esse, assim, não vou dar conta mesmo, assim, não vai dar para ser 100% em tudo, né? Pelo menos essa é a minha visão, né? Assim, não vai dar para ser 100% em tudo. Em algum lugar você vai ser 80, no outro 60, em outro você vai ser 100, mas eu acho, claro, aprendi isso no passado. Não foi ali naquele momento, foi vivendo, né? Mas eu acho que também essa humildade de dizer, eu não vou conseguir fazer tudo. Esse aqui agora eu vou abrir mão desse, mas alguém vai me ajudar. Não é que você vai largar. Claro. Não vou trabalhar, vou largar o filho. Não. Então, assim, né? Foquei, vou aqui, eu tenho que agora focar aqui, então dá para você me ajudar com isso aqui, né? Então, eu acho que conseguir olhar todos esses papéis e equilibrar isso, eu acho que não é fácil. Mas eu acho que é um bom caminho, é um bom caminho. Você foi falando, eu fui lembrando de uma coisa que eu tinha refletido um tempo atrás. Meu pai sempre foi muito ausente porque ele trabalhava muito. Sempre trabalhou de domingo a domingo, era um cara workaholic, assim, maluco, enfim. Mas é engraçado como, com o tempo, o fato dele não estar em casa porque ele estava trabalhando também é um exemplo. Então, mesmo a ausência, não é que ela é uma ausência, minha mãe tá na bagunça, minha mãe tá, sei lá, fazendo o quê, louca, não. Ela tá se dedicando, ela quer trabalhar, ela quer ser uma pessoa melhor, ela quer crescer. Eu acho que tudo isso vai também incutindo, mesmo não estando a todo momento ali, vai trazendo esse, também tenho, se minha mãe fez tudo isso, como é que eu não vou fazer? Eu acho que não deixa de ser um exemplo, né? E se eu acredito, eu entendo que eu tô fazendo o melhor por mim. Sim. E pelas minhas filhas, então não deixa de ser um exemplo. Um baita exemplo, sem dúvida, sem dúvida. Pra gente indo pro final aqui, Tati, o que... agora que você pegou esse baita desafio, começou ali menor, né? Começou um produto só, agora assumiu todos os produtos, então tem esse desafio de colocar tudo ali para rodar nessa grande indústria, vamos chamar assim, né? O que você tem visto como próximos passos? Pode ser tanto lá na Cogna, ou como empresa, ou mercado, ou... enfim, só para entender o que você imagina que seja... Tá bom, agora todo mundo vai virar customer centric, fazer isso aqui, um melhor, um pior, mas todo mundo vai fazer isso bem. O que você acha que é o próximo diferencial que vem aí? Não sei se eu acho que assim, a gente fala muito, né, no mercado há muito tempo na personalização, né? Mas de fato, né, a gente fala, personalização, minha jornada personalizada, né? O mercado fala nisso, as pessoas da empresa falam. Mas eu acho que de fato... muitas empresas falam e, de fato, isso não está implementado, né? E eu acho que esse, para mim, na minha visão, acho que é o grande diferencial. E quando eu olho para a educação, e falando em personalização, eu estou falando muito no indivíduo, né? Então, você fez uma atividade, uma prova, você não foi bem determinado item, como é que eu faço você aprender aquilo, né? Então, para o melhor pode ser repetir o mesmo exercício, para outro pode ser um vídeo, para outro pode ser uma leitura, conforme, né, o indivíduo, o perfil dele, o perfil de aprendizagem dele, né? Óbvio que quem vai estar possibilitando isso hoje para a gente é a inteligência artificial, né, que está possibilitando. A gente tem já hoje iniciativas na empresa com isso, mas eu acho, né, que se eu pensar mais amplo, eu acho que a personalização, porque a gente sempre se falou muito em personalização, mas eu acho que, de fato, ela na prática, ela não, independente do segmento, eu acho que a gente vê pouco isso na prática. E quando eu olho para a educação, eu acho que ela está muito ligada à aprendizagem. É como que eu vou entender quem é aquele aluno, como é que ele aprende mais fácil,
quais são os gaps que ele tem, né? E o que eu entrego para ele de ferramenta conforme esse perfil dele e esse processo de aprendizagem dele. Legal. Você tá falando, eu tô pensando aqui até na net. Pô, se eu e você temos perfis bem diferentes, a gente vai contratar uma TV a cabo, cara, se eu contratei por telefone e WhatsApp, tá, pode ser uma personalização, mas não tem muito como personalizar. E depois eu vou personalizar no que eu assisto e você assiste. Beleza. Mas educação, de fato, é um negócio super profundo, né? Eu lembro que na faculdade eu era o cara que mais gostava de estudar junto, porque eu tendo que aprender alguma coisa e logo em seguida, eu tô com dúvida nisso, e eu tenho que explicar, aquilo era muito bom pra mim. E pra outra pessoa não era péssimo, nunca fazia isso. Então, de fato, você tá falando, eu tô pensando que pra educação é algo quase que fundamental. E até que ferramenta, né? Porque hoje você pode aprender, né? Você lê, você tem vídeo, você tem voz, né? Você tem o T, né? Você tem próprio, né? As ferramentas de como que é mais fácil para você. Para você é mais fácil um podcast, ficar escutando um podcast, para você é mais fácil você ler, para você é mais fácil você ver, né? Então, acho que isso a inteligência artificial está possibilitando. E dentro, por exemplo, de uma mesma disciplina que eu tenha, você vai ter um gap específico naquele item. O outro aluno tem no outro item. Eu não preciso dar a disciplina inteira. Você não precisa repetir a disciplina inteira porque você tem um gap pontual. Tá. Que para outro aluno é outro gap. Então, Tá. acho que isso, para a educação, acho que vai ser relevante para todo mundo, para todos os segmentos. Mas tem segmentos, como a gente falou aqui. Mas eu acho que para a educação, a questão da personalização hoje, usando inteligência artificial, para mim vai ser o grande diferencial. É super legal a educação, né? Envolve a vida de todo mundo, é um baita prazer se aprender, então acho que... Enfim, Tati, mas, pô, muito legal, assim, adorei conhecer você, acho que seu perfil... Você é dinâmica, você tem energia, você tem essa coisa viva, mas é muito pé no chão no sentido de, não, cara, isso aqui é um processo, tem que ser, vamos implementar, vamos fazer rodar, vamos colocar. É muito legal essa, não sei se dúvida assim, mas muito esse perfil bem específico, eu gostei bastante, muito bom. Obrigado pela Foi aula. Ótimo, foi um prazer. Valeu.